Fala galera, tudo bem com vocês? Tentando dar sequência aí aos nossos vídeos. Recentemente fui solicitado a gravar um vídeo sobre a evolução histórica do direito comercial. Eu adoro esse pedaço do nosso conteúdo, eu acho fundamental, porque se a gente compreende a razão pela qual a regra existe, a gente consegue compreender o conteúdo da regra com muito mais facilidade. E de maneira bem resumida, para fazer um vídeo bem curtinho, que vai auxiliar aí vocês nas primeiras avaliações, né? Quem já fez sabe disso, quem fará verificará isso no futuro próximo, tá legal? O que a gente encontra de maneira pacífica na doutrina é que existiram em tempos muito remotos inúmeras regras relativas ao direito comercial. Por exemplo, no Código de Manu, da Índia, que é datado de 1500 anos antes de Cristo, nós encontrávamos algumas regras relativas ao direito comercial. O Código de Hammurabi, que é de 2000 anos antes de Cristo, também tratava de algumas questões relativas ao comércio. No entanto, nenhuma dessas regras ela alcançou a sistematização necessária para que pudesse ser chamada de direito comercial. O direito comercial é dividido em três grandes fases. E a primeira fase, tida como a origem do direito comercial, surge apenas na Idade Média com as corporações de ofício. As corporações de ofícios já organizadas, já produzindo muitas coisas com o intuito único de comercialização, precisavam de regras que favorecessem essas estruturas. É fundamental uma expressão que eu costumo frisar muito nos nossos bate-papos a respeito do assunto, que é, nesse momento histórico que surgem regras feitas por comerciantes para beneficiar comerciantes. A origem do direito comercial, ela se verifica com esses olhos, com essa perspectiva. São regras criadas para beneficiar quem desenvolvia uma atividade comercial. Qual foi o grande problema? Essa primeira fase do direito empresarial, do direito comercial, ela foi marcada pelo subjetivismo. O que isso significa? Apenas os integrantes da corporação é que podiam se beneficiar da legislação comercial. Isso significa que o número de pessoas alcançadas por essas regras era um número reduzido. Essa fase foi fundamental, é tida como a primeira e grande fase, a origem do direito comercial, porque nesse momento histórico, Idade Média, corporações de ofício, nós já tínhamos um conjunto de regras sistematizadas de maneira suficiente para que pudesse ser chamado de primeira fase do direito comercial, de direito comercial em si. Repito, o problema, alto grau de subjetividade. Apenas as pessoas que participavam daquelas corporações é que podiam se beneficiar daquela legislação. Lembrem sempre dessa expressão, benefício, tá legal? Toda vez que vocês forem estudar qualquer regra, se vocês pegarem hoje um exemplo clássico, Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101 de 2005, essa lei ela traz uma série de benefícios que estão disponíveis para o empresário, tá legal? E essa ideia de benefício está na origem do direito comercial. Regras criadas por comerciantes lá na Idade Média para favorecer os comerciantes, tá legal? Qual é o problema? Repito pela última vez, esse grau de subjetividade fazia com que um número muito pequeno de pessoas fosse alcançadas pelas regras de direito comercial. Com a evolução do comércio, a evolução das sociedades, é óbvio que essa estrutura não poderia permanecer dessa forma por muito tempo. Em 1808, com o movimento liberalista, ladeado por grandes revoluções, como a Revolução Francesa, de 1789, surge na França, por ato de Napoleão Bonaparte, o Código Comercial Francês. Portanto, o nascimento da segunda grande fase do direito comercial vem com a edição do Código Comercial Francês de 1808. O Código Comercial Francês inaugura a era do que chamamos da teoria dos atos de comércio. Essa teoria transformou o direito comercial em um direito altamente objetivo. Para que você pudesse se beneficiar da legislação comercial, era necessário que você praticasse um ato descrito como um ato de comércio. Portanto, o âmbito de incidência do direito comercial se amplia de forma significativa. Na primeira fase, na Idade Média, apenas os integrantes de determinadas corporações é que podiam se beneficiar da legislação. A regra introduzida nesse momento histórico, que o liberalismo se espalhava pelo mundo
e as grandes revoluções começavam a mudar a forma de enxergar o mundo, vieram para afastar essa ideia subjetiva e transformar no critério objetivo. Nesse momento, qualquer pessoa poderia se beneficiar da legislação comercial, desde que praticasse um ato descrito como ato de comércio, de maneira habitual, profissional e visando lucro. Essa teoria dos atos de comércio ela se espalhou pelo mundo e o Brasil adotou essa teoria no Código Comercial de 1850. A Lei 556 de 1850 colocou em vigor no Brasil o Código Comercial Brasileiro, que adotou integralmente a teoria dos atos de comércio. Nós tivemos no Brasil o Decreto 737 do mesmo ano, 1850, que descreveu quais eram os atos de comércio. Por uma razão histórica muito interessante, a teoria dos atos de comércio tornou-se em pouco tempo também obsoleta. Imagino eu, digo isso, converso muito com os alunos em sala de aula, que imagino que quando Napoleão pensou no Código Comercial, ele chamou os amigos e disse: olha, o que vocês fazem, meus amigos? E os amigos de Napoleão, integrantes da burguesia francesa, praticavam os atos que foram descritos como atos de comércio. Para prejudicar a monarquia, que cultivava grandes áreas, era responsável pela pecuária, em sua grande parte, essas atividades foram deixadas de fora. A prestação de serviço foi deixada de fora dos atos de comércio. Portanto, com a evolução do comércio e com a evolução das sociedades, grandes atividades econômicas não descritas como atos de comércio ficaram de fora da proteção da legislação comercial. Em 1942, tentando resolver esse problema, o Código Civil italiano unifica o direito privado e cria a atual teoria da empresa. Nesse terceiro momento histórico, não se preocupa mais com quem pratica o ato ou qual ato é praticado. O que é fundamental nesse momento histórico é a forma de desenvolvimento da atividade. Isso amplia mais uma vez, de maneira ainda mais expressiva, o âmbito de incidência do direito comercial, que nesse momento histórico passa a se chamar direito empresarial. Nenhuma impropriedade técnica em você chamá-lo ainda de direito comercial, a doutrina, a jurisprudência admite isso de maneira muito tranquila. O fato é que em 1942, o Código Civil italiano inaugura a terceira fase, a terceira grande era do direito comercial, transformando em direito empresarial. Mas qual é a grande sacada desse momento histórico? O Código Civil italiano, ao unificar o direito privado, trazendo regras de direito comercial para dentro do Código Civil, muda o enfoque, muda o objetivo. Eu não me preocupo mais com quem pratica ou qual ato pratica, e me preocupo, portanto, como esse ato é praticado. Tá legal? A empresarialidade passa a ser fundamental para que o empresário possa se beneficiar dessa legislação. Essa ideia do Código Civil italiano se espalha de maneira também muito veloz pelo planeta. Chega no Brasil em 1975 com o projeto de lei, o projeto do novo Código Civil. Na verdade, a teoria chega antes, obviamente, mas ela é inserida formalmente no projeto de Código Civil de 1975. No entanto, com o nosso processo legislativo extremamente lento, ela só ingressa formalmente no Brasil com a edição do Código Civil de 2002, que vai definir no artigo 966 quem é empresário. E o artigo 966 ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Da leitura do artigo 966, nós percebemos uma mudança radical na concepção. Nesse momento, grandes pecuaristas, grandes prestadores de serviço passam a se beneficiar da legislação comercial. É importante lembrar que a jurisprudência, a doutrina, desde a década de 80 especialmente, já aceitavam. Na década de 90 nós encontramos algumas decisões judiciais já concedendo a pecuaristas a antiga concordata, que não temos mais atualmente, mas na ocasião era concordata. Ou seja, estendendo a quem não praticava formalmente um ato de comércio, segundo a teoria de 1850, mas que já praticava um ato com empresarialidade, já desenvolvia sua atividade com empresarialidade.
tá legal? Então, fazendo um fechamento aqui, um resumo muito rápido, nós temos 4 momentos. Um momento muito antigo, onde inúmeras regras pequenininhas espalhadas pelo globo tratavam de assuntos comerciais, mas não havia uma sistematização. O segundo momento, origem do direito empresarial, a primeira grande fase do direito empresarial, surge na França, nas corporações de ofício, me perdoem, na Idade Média com as corporações de ofício. Fase altamente subjetivista, só quem fazia parte das corporações podia se beneficiar. Segunda grande fase, Código Comercial Francês de 1808, que cria a teoria dos atos de comércio. Essa teoria é totalmente absorvida pelo Brasil com o Código Comercial de 1850. Os atos de comércio aqui foram descritos no Decreto 737 de 1850. Na sequência, Código Civil Italiano, terceira e atual fase do direito comercial, inaugura a teoria da empresa, onde nós não nos preocuparemos mais com quem pratica ou o que pratica, mas sim a forma de praticar o ato. Código Civil Brasileiro, projeto de 1975, que só entra em vigor em 2002, descreve no artigo 966 que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido transmitir essa informação que considero bastante relevante e que vocês continuem aí compartilhando com os amigos, convidando mais amigos para participar do canal. Deixa um like aí, compartilha com os amigos e vamos estudar direito comercial. Um abraço, galera, até mais!